Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e este canal tem por objetivo edificar a vida dos nossos irmãos e levar o Evangelho até aqueles que não o conhecem. Meus irmãos, hoje eu quero trazer para vocês um versículo que é um desabafo do apóstolo Paulo e também pode trazer dentro de você um sentimento de identificação com ele, assim como aconteceu comigo também. Esse versículo está na carta de 2 Coríntios, capítulo 12, e é o de número 10, que diz assim: Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Que versículo forte, não é, irmãos? Que versículo que mostra pra gente o caráter que foi formado em Paulo quando recebeu Cristo Jesus. Paulo, um homem que tinha amadurecido na fé, recebendo das revelações de Jesus Cristo e colocando em prática, obedecendo o Evangelho, isso foi forjado nele. O apóstolo Paulo, nesse versículo, fala a respeito de muitas coisas, mas eu quero falar apenas de uma, que ele diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas. Irmãos, muitas vezes as nossas fraquezas precisam ser reveladas. Muitas vezes as nossas fraquezas precisam ser mostradas para as pessoas. E você pode me perguntar então: por que, Cibele? Por que mostrar as minhas fraquezas para as pessoas? É por uma simples razão. As nossas fraquezas exaltam o poder de Jesus Cristo. Porque o apóstolo Paulo vai terminar esse versículo dizendo: porque quando estou fraco, então sou forte. Olha, a sua fraqueza, a minha fraqueza, nada mais é do que a dependência do Senhor Jesus Cristo revelada. E a exaltação de alguma qualidade que você tenha, de alguma coisa que você faça muito bem feita, é o contrário. É você dizer para as pessoas que você não depende de Cristo. É por causa disso que não é conveniente que a gente passe uma imagem para as pessoas da qual não é a verdade. Eu vou usar aqui alguns exemplos para falar a respeito disso, para que isso fique muito claro, ok? Eu, na minha profissão, sou professora, eu ensino aulas de reforço, trabalho na minha casa, e pela internet. E para preparar a aula, eu peço para Jesus me ajudar. Eu peço para Jesus me dar a direção, peço para Jesus me dar o material, eu peço para Jesus me dar a luz daquilo que eu vou falar para a criança, para o adolescente, enfim. E dessa maneira, as crianças, graças ao Senhor Jesus Cristo, vão aprendendo a matéria. Outro recurso que eu utilizo nas minhas aulas é sempre estar orando com as crianças e levando a palavra de Deus para a vida delas. E quando então as crianças aprendem a matéria, eu não posso ficar com a glória para mim, porque a glória é de Cristo. Foi Ele quem fez todas as coisas acontecerem. A mesma coisa, irmãos, aqui no devocional. Quando estou fazendo devocional, sempre peço para Jesus a orientação, sempre peço para Jesus colocar uma palavra no meu coração. E é por causa disso, meus irmãos, que o devocional é uma bênção, né? É por causa disso que muitas pessoas recebem e trazem mensagens com carinho, mas na verdade, meus irmãos, eu nem sou digna. Essa fonte, vamos dizer assim, de cada palavra, de cada coisa que Jesus coloca no meu coração, é o próprio Cristo, é o próprio Espírito Santo de Deus. E coisas também do nosso dia a dia, meus irmãos, também nós podemos colocar na dependência dele. O que eu preciso aprender?
eu peço para Jesus uma tarefa que eu preciso fazer e não tenho tempo, eu peço para Jesus. Por exemplo, muitas vezes no dia a dia, na correria entre preparar as aulas e dar as aulas, me sobra muito pouco tempo para cuidar das coisas, das minhas tarefas como esposa, como uma dona de casa. Então eu peço a Jesus, Senhor, me ajuda, eu preciso de tempo para isso, eu preciso de tempo para aquilo outro. Senhor, me ajuda a fazer tal coisa. Ele me orienta, Ele me ajuda com o tempo, faz o meu tempo render, faz a minha disposição render mais. Ele me ensina a fazer as coisas. Eu, há anos atrás, pedia para o Senhor Jesus Cristo me ensinar a cozinhar, por exemplo, para que eu fizesse alguma coisa mais caprichada, mais gostosa. E Ele foi me ensinando. E nada melhor, meus irmãos, do que ter a companhia do Espírito Santo. Nada melhor do que a gente contar com Jesus para todas as coisas. E hoje, então, irmãos, eu reconheço que o que eu tenho de bom na minha vida é o agir do Senhor Jesus Cristo. Se tenho medo de alguma coisa está afligindo meu coração, é para Ele que eu peço. Ele me ajuda, Ele me fortalece, Ele me coloca de pé. E é por isso que quando uma amiga, quando um parente, quando alguém vem e fala assim, nossa, eu acho isso tão bonito em você, eu acho determinada coisa tão bonita em você, eu falo, é Jesus. Porque é verdade, irmãos, eu tenho muitas fraquezas e a minha dependência está em Cristo Jesus. E é por causa disso que não é justo eu ficar com a glória para mim, se foi algo que Ele fez. Então eu estou falando aqui algumas coisas da minha vida apenas para exemplificar aquilo que o apóstolo Paulo falou, pelo que sinto prazer nas fraquezas. Eu não conheço as fraquezas que Paulo teve, mas eu conheço as minhas fraquezas. E eu sei muito bem por que ele diz aqui, porque quando estou fraco, então sou forte. Porque, meus irmãos, nós não buscamos a Cristo senão no momento de fraqueza, no momento de injúria, no momento de necessidade, de perseguição, de angústia. Não é verdade? Nós não buscamos a Cristo se nós não precisamos. E o fato de precisarmos é que nos faz ir buscá-lo com mais fervor, com mais dedicação. Então, irmãos, a gente precisa olhar para dentro de nós, enxergar as nossas fraquezas e pedir para Ele. É tão simples, é tão fácil. Quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, nós sabemos em quem podemos buscar, Nós sabemos onde vai ser a fonte. E aí, talvez você fique um pouco chocado pelo fato do que eu disse aqui, que até nas coisas do dia a dia nós podemos buscar em Cristo, Mas eu quero ler para vocês Colossenses, o capítulo 1, versículo 19, que diz assim: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Nele está se referindo a Cristo. E agora eu quero ler para vocês Colossenses capítulo 2, versículo 3, onde diz assim: em quem, está falando de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. É por causa disso, é por entender que em Cristo estão concentradas todas as coisas, que eu preciso buscar o fortalecimento das minhas fraquezas na pessoa dele. Eu preciso buscar o poder de Cristo dentro da minha vida para que eu possa realizar alguma coisa de bom aqui. E assim, com um exemplo, eu oriento você a fazer as mesmas coisas. Reconheça as suas fraquezas. Peça a Jesus Cristo por aquilo que você precisa. Peça a Jesus Cristo pela ajuda que você precisa, tanto no seu trabalho, quanto na sua casa, nos seus relacionamentos, independente do que é que você precisa. Peça a Cristo. Reconheça diante dele as suas fraquezas,
porque a sua fraqueza vai fazer com que Ele te fortaleça. E quando as pessoas reconhecerem isso na sua vida, não fique com a glória para você, mas diga para a pessoa: é Jesus, tudo vem dele. Nós somos apenas pessoas cheias de limitações. Cristo é a força que nós precisamos. Cristo é aquele que pode usar da nossa fraqueza para a glória dele. Quando você aprender a reconhecer as suas fraquezas, aprender a reconhecer o quanto você precisa de Cristo, você vai buscá-lo todos os dias e você vai buscá-lo para tudo o que você precisa fazer. Quando você for colocar a mão naquilo que você trabalha, você vai dizer: Jesus, me ajuda aqui. Quando você for cozinhar, você vai dizer: Senhor, me ajuda aqui. Quando você for fazer qualquer coisa, você vai sair da sua casa: Jesus, esteja comigo nesse carro. Esteja comigo nesse ônibus. Senhor, me ajuda. Eu preciso de Ti. Me livra do mal. Porque nós não temos competência para nos livrarmos de algum acidente, de alguma coisa, mas isso vem da parte de Cristo. Então, meus irmãos, cabe a nós, seres humanos e extremamente falhos, reconhecermos a nossa necessidade de Cristo, dia após dia, hora após hora e assim sucessivamente, tá bom? Então eu vou deixar essa mensagem aqui para vocês de reflexão e vou terminar o devocional por aqui pedindo a sua ajuda para que este vídeo chegue para mais pessoas. Deixe então a ajuda gratuita, que é: deixe o seu like, compartilhe e comente. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.